essa alunada maravilhosa que está conosco. Olá você, muito boa tarde a você que nos acompanha neste momento ao vivo, na boa noite, aqueles que estão conosco nas maravilhosas reproduções deste pré-ENEM que se aproxima, acredite você, Jomar, das 300 aulas, hein? Ao final dessa semana, 292 aulas dadas, completadas para os nossos alunos. Que legal, que bacana. Bom, não? Aquele alô para vocês aí, um grande abraço. Daqui a pouquinho estaremos aí, tá? Falando sobre English. English, até exatamente. que enfim voltou pro teu horário da terça-feira, né? Sim, andamos passeando por aí, mas retornamos. E agora daqui para frente segue o barquinho, né? Segue o barquinho. E ao lado a professora Wanda. Tudo bem, Wanda? Tudo bom, Marlos? Muito bom. Que tal? 292 aulas, então, hein? Que coisa. Sexta-feira a equipe quase chegando aos 300. Pioneirismo. Mas falando né, em 300, olha só, quem está do 300 e nos incentiva está aqui, ó. Ah. Veja aqui, ó. Falou em 300, está aqui, ó. Ele tirou um pouco a barba, né, para fazer uma situação menor. Porque ele ficou com receio de ele ser pego outra vez aqui. Mas estamos chegando aos 300, viu? Completando a festa, completando a festinha. E é claro que esse ambiente gostoso que se formou com a nossa equipe que está aqui, e eu quero aqui abrir o programa de hoje enaltecendo a nossa equipe técnica. Nos bastidores, fora os nossos 3 queridos das câmeras, nós temos toda uma equipe de produção ali que envolve mais de 10 profissionais que levam ao ar estas imagens que você tem nesse momento. Além dos profissionais que estão na RTVE, na TV Educativa, nós temos ali mais um grande grupo de profissionais liderado pelo Felipe, que é o nosso editor-chefe, é ele quem dá todo o tom de cada uma das aulas que vai ao ar na TV Educativa, todos os dias, às 16 horas, reprisando às 2 da madrugada. E pela TV Assembleia também, além da grande equipe, um abraço especial ao Binder e ao Eduardo. Fabrício Binder, ao jornalista Fabrício Binder e ao Eduardo, ambos que conseguem levar ao ar esta programação. E você também tem pela TV Assembleia quinta-noite, sexta-noite, sábado-noite, domingo-à-noite, a partir das 19 horas. Quer dizer, se juntarmos a equipe de professores com a tutoria, com todo o trabalho pedagógico que existe, mais a nossa equipe técnica, nós podemos dizer que você está assistindo a um programa que demanda a função, o trabalho de cerca de 50 profissionais. Isso é especial também. Claro, não é? Não são todos, né? Não, por isso que muitas vezes gera-se o caractere no final e vem aquela grande quantidade de pessoas, mas é que para gerar um produto, é isso que acontece. E você tem gratuitamente. Então, olha, não esqueça, você que está nos assistindo pela TV, chegou agora, está um mês do Exame Nacional do Ensino Médio, está um mês do Enem. Faça o quê? Faça a inscrição. Olha lá para você na tela, bonitinho, mucifpr.edu.br. Lá na telinha vai aparecer para nós, apareceu a nossa técnica 100%, mooc.ifpr.edu.br. Faça a sua inscrição, tem acesso a essas 292 aulas, tem acesso também aos slides, tem acesso a toda a programação, faça perguntas, indagações. Final de semana nós passamos material de quem? Passamos as questões do Rio Grande do Norte, do Piauí. Abraço especial, você que está conosco dos mais variados estados desse nosso lindo país chamado Brasil. E que vem a primavera, certo? Começamos bem? Começamos bem. Calmos. Estamos calmos. Estamos ansiosos aí, estamos loucos para aprovar. Loucos para aprovar. Vem o Exame Nacional. E vamos trabalhar com as questões postas aqui com a tutoria da super professora Denise. Então tá aí para nós. Obrigado, Diomar. Motivos que podem fazer uma redação levar 0. Claro que o nosso aluno, você é nosso aluno, nem cogita tal possibilidade, mas nós tivemos no Enem de 2014 529 mil redações que zeraram. 529 mil redações que zeraram. E se nós colocarmos mais 1,5 milhão de redações que ficaram ali, olha, na oscilação até 300 pontos. É muito ruim mesmo, não é o seu caso, longe disso. Mas o que zera um texto, Jomar? Fugir ao tema. Ou seja, escrever sobre um assunto que não pode foi sonhar. Não pode viajar. Então não adianta, se o assunto é tecnológico, vai escrever sobre tecnologia, se o assunto é humanitário, sobre humanidade, se o assunto é ambiental, sobre a questão ambiental, se o assunto é a criança, se o assunto é adolescente, se o assunto é a mulher, que é um grande tema para esse ano. A mulher sem adivinhações, sem palpitações, mas entendendo temas que podem surgir e com os quais você tem que ter afinidade por várias razões. Vamos lembrar da Lei Carolina Dickmann, acesso
à internet, ou seja, vamos lembrar dessa situação envolvendo uma invasão de privacidade, mas na figura feminina. Vamos lembrar do feminicídio, vamos pensar na Lei Maria da Penha, ou seja, relações em relação à mulher. Vamos pensar no fato de a mulher estar no poder em vários países, em vários estados, em várias cidades, em várias situações. E lá nos Estados Unidos, uma mulher que concorrerá à Casa Branca. Exatamente. Tudo leva a crer. Tudo leva a crer, mas realmente lá está um pouco confusa a situação. Confusa para democratas e confusa para republicanos. Certo. Nunca tivemos uma eleição assim tão instável, né? Isso. Mas ainda acreditamos que a Hillary é a pessoa que eu acho que tem mais condições de chegar na frente. Porque não é apenas você ser um cara competente, você tem que ter uma série de aliados, você tem que ter uma série de situações que beneficiem, né? Certíssimo. E nada de pensar em Donald Trump do ponto de vista do que ele comenta, os seus comentários. Não há aqui uma relação de juízo de valor, mas a fala do indivíduo já o compromete sobre relações muito explosivas no futuro. Esse é o ponto, né? Mas nada é impossível, né? Aconteceram tantas coisas anteriormente, principalmente do republicano, que você fica aí de orelha em pé. Sem dúvida. Vamos aqui então, não fugir, trabalhar com dissertação argumentativa, esse é o gênero, significa que você não pode narrar, você que está chegando agora pegando essa primeira aulinha, não é possível narrar. Claro que você pode sim colocar elementos narrativos, um trecho da sua dissertação para colaborar com a tua tese. Esse trecho pode ser narrativo, pode ser uma narração, mas isso só do ponto de vista da colaboração, apenas isso, certo? Tranquilo para nós pensarmos. Muito bem. Não respeitar os valores, ou seja, o desrespeito aos direitos humanos, aos valores humanos, isso anula qualquer texto. Fuga ao tema, não fazer dissertação e não trabalhar com o respeito aos direitos humanos. E, por fim, não apresentar texto escrito na folha de redação, simplesmente fazer no caderno de respostas e deixar no caderno de respostas. E você sabe, Wanda, que muita gente faz isso. Temos alguns que não passam, porque você tem um caderno de respostas e ali rascunho no caderno de respostas. E nós temos também a versão definitiva. É a versão definitiva que é entregue, mas o cidadão afoito, ou prejudicado, ou mal informado, ou enfim, ali nervoso, ele muitas vezes deixa a versão definitiva dele na folha de rascunho e entrega o caderno de provas. Tem que entregar, se ele saiu antes da duração permitida, 3 horas e meia, 4 horas de prova, ele deixa o caderno e ali morreu a redação dele. Foi por água abaixo todo porque ano, aí não se corre, daí acabou. Aí já não tem mais nada, acabou o SISU. Então, muito bem observada aqui essa situação e como ela se coloca, certo? Muito bem. Motivos também, outros, ter até 7 linhas, ou seja, quem escreve 6 linhas, isso não é um texto, né? Quem escreve 6 linhas faz um comentário sobre o assunto, e esse comentário ele é muito ruim, porque ele não atendeu aos pressupostos, então também anula o texto. Apresentar linhas com cópia de textos de apoio, fazer recorte e colagem, e alguns fazem exatamente esse recorte e colagem, pegou ali um pedacinho e coloca lá. Mas aí a pessoa vai dizer assim, não, mas eu escrevi 20 linhas, certo, escreveu 20. Mas das tuas 20, perceba, 15 recorte e colagem. Quando você retira as 15, você passa a ter 5 como produção autônoma, 5 como produção original. Logo, 5 menos do que 7, e a sua redação está anulada também. E isso acontece, tá? Isso acontece muitas vezes. Então, da mesma forma, menos linhas. E ter desenhos ou outras formas propositais. Alguns que fazem desenhos que passam o tempo ou colocam trechos estranhos, e isso acontece. Também anula, além do fato de alguns fazerem poemas. Estes poemas também, invariavelmente, fogem do pressuposto. Tudo isso anula uma redação, Gilmar. Bastante, né? Bastante. Vamos aí. E agora vem o Enem de 2013. Eu quero os dois conversando comigo sobre este tema de 2013. Olha que tema emblemático. Bombástico. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Efeitos. Isso matou o candidato, certo? Então, por quê? Porque o tema principal é a lei seca. Certo? O tema principal é lei seca. Lei seca em que país? No Brasil. Até aí nenhum segredo. Lei seca no Brasil. Certo? Mas nós temos o quê? Os
efeitos da implantação. A lei já existe. O que teve de candidato querendo fazer uma nova lei igual à lei seca? O que teve de candidato discutindo outras leis? Não, a lei já existe. Aí nós queremos saber os efeitos dessa implantação. Então, mais uma vez, o que aconteceu aqui? Não soubemos ler o comando. E em não sabendo ler o comando, não atendemos ao que se pediu. E não atendendo ao que se pediu, o candidato não faz uma boa redação, porque ele não consegue construir sua tese. Seu texto não é dissertativo, argumentativo, é um mero comentário de opinião. E o resultado disso é a nota baixa, 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 baixa. Então, este é o problema quando temos um texto mal construído, mal elaborado. Lembre-se, são 180 questões objetivas e uma discursiva, só que essa discursiva, ela precisa que você coloque, agregue valor, senão as coisas não funcionam. E aí está. Wanda, bióloga, professora Wanda, bióloga, professora docente de biologia, de experiência já construída em sala de aula. É possível, biologicamente, sustentar que o indivíduo que ingere álcool, ele está apto para proceder normalmente na sua vida? Inclusive dirigir um automóvel? Absolutamente, né, Marcos? Tem certeza? Sem chance. Você coloca o teu diploma ali? Sem chance, sabe por quê? Um copinho de álcool, então, imagine um copinho que aqui, de vinho, por exemplo. Que aqui o Jomar trouxe uma substância, ele trouxe álcool, não há água aqui. Que aqui tenhamos uma vodka. Nós temos uma vodka aí. Está bem camuflada, mas uma vodka da boa. Da boa. Trouxe de Moscou semana passada. Se ele ingerir essa substância aqui, esse copo, aqui devemos ter mais ou menos 200 ml ou coisa assim. Se ele ingerir isso, ele está apto a dirigir? Com certeza não, né? Mas ele é forte para bebida. Então, mas ó, é forte. Uma taça de vinho, Marlos, um copo de vinho, né, que o pessoal até equipara uma latinha de cerveja, leva 1 hora para ser metabolizado, todo o álcool que contém esse vinho. Então, se você bebeu 2 copos de vinho, 2 horas. 3 cervejinhas, 3 horas. Então, né, essa relação, ela é... E se tomou algo, ele pode ficar até 24 horas com aquilo no organismo? Então, dependendo o da álcool quantidade. ele é metabolizado assim muito lentamente, né? Ele tem que passar pelo fígado várias vezes. Então, da primeira que vez... faz mal mesmo, né? Com certeza. Então, ele primeiro passa pelo fígado, aí uma porcentagem é eliminada pelo suor, pelo hálito, pela urina, e o restante vai desde o teu fio do cabelo até a ponta do dedo do teu pé. Então, ele precisa passar... E isso daí vai atingir o teu sistema nervoso, vai te dando aquela relaxada, né? Você já perde a atenção, então em direção o mínimo que a gente tem que ter é atenção. Sim. Né? E depois você vai comprometer os sentidos, né? A questão de percepção de distância, de perigos até, então com certeza o álcool e eu tenho um dado assim que no Brasil, combinação direção e álcool mata mais de 50 mil brasileiros jovens por ano. 50 mil. O que é absurdo. Principalmente na quinta-noite, sexta-noite e sábado à noite. Certo. É uma coisa absurda. Então, os borrachos devem entender que não é possível. E é uma coisa lógica. O que a professora Wanda cita, em números extraoficiais do Denatran, nós temos, em média, números já anteriores, anos anteriores, 13, 12, 11, cerca de 40 mil a 46 o pico de pessoas que morreram no local. Óbitos no local. Quando esse número se contabiliza, aqueles que ficaram, infelizmente morrerão em função disso, as sequelas, porque foram hospitalizados e não resistiram aos seus ferimentos, claro que esse número ultrapassa 50 mil pessoas. E não foram mortes de pessoas assim que tomaram a bebida. Eram pessoas que estavam no outro carro, certinho, dirigindo, muitas vezes, aconteceu. Muitas vezes. Então, quando o Exame Nacional traz um tema como esse, além de tudo, porque milhões fizeram esse tema, milhões de brasileiros fizeram esse tema, escreveram esta redação. Mais de 4 milhões de brasileiros escreveram esta redação. Sim, a intenção também é contagiar as pessoas para entendermos que é simples. Olha, qual é a parte, quando a gente diz assim para um aluno, não é?
quando ele faz alguma coisa totalmente despropositada, como, por exemplo, atender a um telefone celular em sala de aula. Aí a brincadeira, no bom sentido, mas também na recriminação sadia, mas correta, dizer assim, qual é a parte que você não entendeu que telefone e aula não combinam? Qual é a parte que você não entendeu? Sobretudo atender a uma ligação em sala de aula. Aí você faz a mesma pergunta para o indivíduo que ingere. Qual que é a substância? Aqui eu já diminuí a minha quantidade, mas fosse essa substância. Qual é a parte que você não entendeu que a tolerância é zero? Ou seja, a tolerância é zero. Então é simples. Não é que você não possa ingerir álcool, não é esse o problema. Embora o dado que a professora Wanda tenha trazido, sempre é complicado. Quando você imagina que o fígado, coitadinho, ele fica remoendo aquilo, né? Você joga álcool e ele fica ali. Tá? Ele fica aí. Por isso que muitas vezes existe a intoxicação alcoólica, que é o porre, que é mesmo quando o indivíduo ultrapassou qualquer limite, o organismo entra em falência e ele vai ter que jogar para fora, aí tem todo o mal-estar, o vômito, essa história toda. Por quê? Porque entrou em colapso. Agora você fica imaginando, querer dirigir depois de ter feito isso, não dá. Você pode beber à vontade, sinta-se feliz. Se você é adepto do álcool e entende que ele é um meio para te trazer felicidade, isso é uma questão tua, de fórum íntimo, não é? Direito de ir e vir. O problema é que o seu direito de ir e vir, ele interfere na vida do outro, como o professor Jomar falou. Exato. Tem outra polêmica também agora, a questão dos estádios de futebol, né, Marlos? Sim. Lembrando que a maioria das pessoas vai de carro ao estádio. Vai, né? E ingere álcool, quer dizer, você também não tem lógica nisso. Então, está se colocando assim como a venda de bebida alcoólica em postos de combustível. Por que isso é discutível, é questionável? Porque como é que o indivíduo vai chegar ao posto de combustível? Dificilmente ele vai andando, ele vai chegar motorizado. Aí ele vai, para o carro ali, tem certa segurança, daí ingere álcool e sai dirigindo. Quer dizer, as combinações são erradas. As combinações. A lei seca surgiu no Brasil para, de alguma forma, determinar o impedimento, a diminuição dos acidentes de trânsito. Tanto é que a multa hoje chega próximo aos R$2.000 e há a cassação da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Mesmo cientes disso, ainda há milhares de pessoas que bebem normalmente. Vamos dar uma olhadinha nos textos de apoio, então, nesse sentido. Olha aí para nós, olha que beleza. Programou aqui Super Denise, nova lei seca. Então aqui você tem a segunda parte da lei seca, a sua segunda aplicação. Por quê? Porque na primeira aplicação tolerou-se que poderia existir um limite, mas depois a segunda fase trouxe zero. Então, principais mudanças: a multa passa de R$ 957,69, professor Jomar, para R$ 1.915,38. Se reincidente em menos de um ano, a multa salta para R$ 3.830,80. Ou seja, ainda é pouco. Algumas pessoas aí com poder aquisitivo, isso aí é nada. E para outras que realmente têm uma certa dificuldade no dia a dia, é um valor assim expressivo. Mas ainda é pouco, dada a situação. É simples, não beba e dirija. É simples, não é que você não possa beber, não pode dirigir em seguida. Então, um cuidado em relação a isso, a tolerância é zero. E não precisa mais fazer o famigerado bafômetro, o etilômetro. E aí vai novamente a causa jurídica, né? Alguns advogados já defendendo o aspecto de que o indivíduo não pode produzir provas contra si, ele não pode, ele não precisa, então ele pode se isentar disso. É um fato. O indivíduo não pode produzir provas contra si, isso é um fato jurídico, mas se ele já transgrediu numa lei que existe, que diz que a tolerância é zero, que ele não pode beber, então ele deveria estar sujeito a isso, porque ele está sujeito, sim, a cometer um crime no trânsito e a destruir, retirar vidas. Aí é que a justiça entra em certo conflito, né? E eu não sei como é possível defender alguém que, sabendo que não deve ingerir bebida alcoólica, atropela e mata 1, 2, 3, 4 pessoas e quer se livrar disso, quer se safar disso, usando o subterfúgio de que não pode produzir provas contra si. Geralmente essas pessoas, Marlon, já têm uma lista quilométrica, né? Já perderam até a habilitação e continuam dirigindo. E continuam né? dirigindo. Tem a questão da fiscalização também, que é complicada, Sem né? dúvida. Então, e a fiscalização era muito boa no começo, lá atrás, em 2011,
as coisas funcionaram de maneira interessante. No primeiro momento, todo o processo foi útil. Infelizmente, depois surgiram essas brechas, aí o indivíduo se nega, não vou soprar. Eu tenho direito constitucional, eu não preciso soprar isso. Tá, tudo bem. Mas você pode matar, não pode? Você pode exterminar uma vida, 2 vidas, 3 vidas, pode, né? Pois é, você não pode soprar aqui, mas tudo bem. Então, você não vai soprar, não vai produzir provas contra si. Mas, nós faremos o seguinte, olha aí o slide trazendo para nós. Nós conseguiremos testemunhas, porque você está embriagado visivelmente. Nós faremos fotografias, certo, do seu rosto. E nós faremos, sobretudo, um vídeo aqui com o meu telefone celular, mostrando que você não consegue sequer parar em pé. Então, isso vai ser usado contra você, sim, já que o senhor se declara nessa condição de não produzir provas contra si. Certo, Jomar? Então, e aqui está. Seu guarda, vou logo dizendo, eu me recuso a fazer o teste do bafômetro, certo? Aí o guarda, na verdade, é a morte. Então, o cara está tão fora de si que ele não percebeu que ele já era, certo? Não percebeu. Então, o humor é não muito agradável, né? Um humor obscuro, mas não deixa de ser, né, Gilmar? Sem dúvida. Tá? Vamos lá. Proposta, então. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema efeitos da implantação da lei seca no Brasil, apresentando propósito de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Vamos às competências? Vamos. Então, o que nós vamos escrever? Na modalidade, olha aqui, na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando dizemos isso, Super Jomar, modalidade formal, eu me refiro à competência 1, C1. Quando eu trabalho, na verdade aqui, com todos os aspectos da adequação à proposta, que é um texto dissertativo, argumentativo, e com o tema efeitos, olha aqui o tema, da implantação da lei seca no Brasil. Então eu já trouxe o tema também para mim, imediatamente ao trazer o tema, isto aqui é a competência 2. Daí eu vou para a competência 3. Selecione, organize e relacione o que? Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. E eu vou buscar o que mais? Os conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Esses conhecimentos, mais os argumentos e tudo mais, fazem com que exista a competência 3. Daí eu vou para a competência 4, que é um texto coerente e coeso. Texto coerente e coeso, competência 4. E terminarei a minha caminhada com a proposta de intervenção. Eu apresentarei uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Quando eu proceder assim, imediatamente eu já tenho a competência 5. Se eu atender a todas essas competências, a minha nota para o Sr. Jomar será exatamente 1000 pontos. Que beleza! Hein? Percebe isso? Então é bem essa organização que se coloca para nós. E para conseguir esses 1000 pontos, a gente já nasce sabendo tudo isso? Não. Ou tem que treinar, escrever, ler outras coisas mais? Por isso é que o nosso aluno, certamente a esta altura do jogo, já deve ter feito minimamente meia dúzia de textos. Eu acredito que alguns já fizeram uma dúzia de textos. E há aqueles que chegarão a 3, melhor, chegarão mais ou menos 18 textos feitos, né? Porque aí as coisas cabem direitinho, certo? Vamos aos textos de apoio. Nasce um grande movimento, certo? Então aqui, não, mas esse texto, ele não pertence a essa proposta, ele não está aqui adequadinho. Vamos adiante. Agora sim. Ele é um texto de apoio da proposta anterior, agora sim. Qual o objetivo da lei seca ao volante? De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito e metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde.
está relacionado ao uso de álcool por motoristas. Diante desse cenário preocupante, a lei, olha aí a lei, você pode citar essa lei no seu texto. Não é recorte e colagem, não. Você pode citar a lei e comentá-la. É bom que ela está aqui. Tá? Lei 11.705/2008 surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. É politicamente corretíssimo aqui. Então, alertar a sociedade para o quê? Para os perigos do álcool aliado à direção. Tá? É essa a questão. Álcool e direção, eles fazem o quê? Eles não combinam, não são irmanados, álcool e direção. Não vale. Então, essa sociedade surgiu para isso, associação. Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica e coube ao governo federal o primeiro passo. Desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros. Então, etilômetro, Jomar, chamado como bafômetro. Você já teve a oportunidade de soprar um desses, Jomar? Nunca. Eu também não, amigo, sabe? Eu fico em casa corrigindo prova, montando aulas, lendo, conversando, vendo na internet. Não tenho saído muito para aquelas bandas, não, professor. Não, quais bandas? Então, até agora. E também eu não sou famoso para ser pego não querendo soprar nada. Exatamente. Wanda, você já soprou um desses? Não, também. Não, né? Também tem curiosidade, né? E mesmo se tivesse que soprar, com certeza ia estar zerado. Mas mais por curiosidade, exatamente, mais por curiosidade mesmo. Não é? É que não se está, em nenhum momento, estamos aqui usando falso moralismo. Não é? Você que nos acompanha, e dizer assim, a bebida não é boa. Cada um sabe o seu limite, vai saber avaliar, ou deveria saber avaliar, o que lhe convém no sentido de ingestão de álcool ou não. Isso é um fato seu. Não vamos entrar nesse mérito. Agora, entramos no mérito quando você, ao beber, coloca a minha vida em risco. Porque se eu cruzar o teu caminho e você é alcoolizado, você pode fazer com que a sua viatura, o seu carro, se colida com o meu. E você pode prejudicar a minha vida, senão a minha vida, a vida de um familiar, a vida de um ente querido. E aí você é um perigo ambulante. Resultado, eu não quero conversa com você, eu quero você preso. Você preso, porque você é um criminoso. Como é que é? Pegou pesado. Não, você é um criminoso. Quando você ingere álcool, e vai para trás de uma direção, você é um criminoso. Mas não vai dar nada. Pode, mas também pode acontecer exatamente de dar tudo. Inclusive matar pessoas. E os números dizem isso. Nós não estamos falando de uma coisa absurda. Olha só, quem disse isso? Certo? Então, quem disse isso claramente? A utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionado ao uso de álcool. Então, espera aí. Se eu tenho 10 pessoas mortas num feriado, 5 delas foram mortas por quê? Porque alguém ingeriu álcool. Você que estava dirigindo ou alguém que estava dirigindo fez isso. Então, não somos nós. É a própria prática do texto que está mostrando isso para nós. Muito bem, aí está algumas situações que foram colocadas. Então, sempre o Enem trará para nós fotos, charges, quadrinhos, tiras ou demais situações. E ao trazer essas demais situações, o que acontece aqui necessariamente? Você tem ilustrações. Aqui é um gráfico, eles foram muito felizes em colocar a foto e você tem aqui também uma relação de gráfico, um gráfico que se coloca aqui. Tá? Então, duas situações assim. Não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia, de fato. Então aqui, Polícia Rodoviária Federal, emergência, você vai discar 191, certo? Da mesma forma, a lei seca em números. 13 menos a lei seca e os seus efeitos. Olha como isso aqui era o que se podia usar mesmo. Olha os efeitos da lei seca. Quem errou esse texto? Quem fez juízo de valor sobre a lei, dizendo que a lei não é eficiente, a lei não produz, mas há uma comprovação de que a lei produz alguma coisa assim. A questão é como a lei pode ser amplificada, como a lei pode ser melhorada. Isso é uma proposta de intervenção. Como a lei pode chegar a mais pessoas e pode conscientizar mais indivíduos a não dirigir. O professor Jomar falou simplesmente, pega um táxi, tranquilo, tá? Ou faz com que alguém, o herói da rodada, esse não bebeu ali, todo mundo se alegra, ele está bebendo o seu suco de goiaba, a sua água ou o seu refrigerante, do que ele quiser.
Mas ele não bebe, ele pode conduzir todo mundo, aqueles outros podem beber à vontade, né? Simples. Na verdade, até houveram mudanças de comportamento, né, Marlos? Mas Sim. ainda pouco significativas, né? Não, ainda Essa questão não. do rodízio dos amigos que elegem um para naquele dia, né? Ele que vai dirigir, então ele não bebe. Tem muito isso, né? Questão de cooperativas, de táxi, alguma coisa assim, de transporte, que já acharam um filão nesse sentido aí. Existe, mas é pequenininho ainda. E ainda tem aqueles absurdos do absurdo, que você está andando, de repente para um carro ao seu lado, com a janela aberta, o cara com a latinha, ele termina de jogar a cerveja, depois joga a latinha pela janela. Quer dizer, é ou não é um criminoso? É. Barbaridade. É um criminoso. Há uma brincadeira, eles fizeram uma propaganda do seguinte: você estaciona o seu carro num restaurante, um bar, enfim, vai estacionar e quem vem é um sujeito que vai estacionar o seu carro. E é um ator, na verdade. E esse ator, quando ele vem, ele está assim, ele vai pegar a chave rindo, alegre, feliz e assim, todo fora de sintonia, todo borracho. E daí o sujeito diz assim, mas você vai dirigir meu carro? Ah, vou dirigir, então. Aí, na verdade, é uma campanha de conscientização. Se você não quer dar o seu carro para esse homem porque ele está bêbado, por que você pode dirigir estando assim também? Então é uma campanha de conscientização simplista, mas tudo era uma brincadeira, o ator simulando que ele estava completamente bêbado. Aí o dono do carro não vai deixar o carro na mão de um embriagado, certo? Mas e os efeitos da lei seca? A lei seca já produziu seus primeiros efeitos. Menos 13% de atendimentos hospitalares, certo? 97% aprovaram o uso dos etilômetros nos mais variados lugares. Menos 27% de vítimas no Grande Rio de Janeiro e a sua região metropolitana. E menos 6,2 indivíduos, ou seja, 6,2%, média nacional de redução de vítimas fatais. Então, menos mortes. Aqui, fonte Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, IBPS, que é um instituto, e ISP, o ISP do Rio de Janeiro, que é outro instituto, e o DataSUS, em relação ao âmbito nacional, ou seja, há várias fontes que justificam isso necessariamente. Repulsão magnética a beber e dirigir. A lei da física, que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético, é um dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chope, bolachas e papelão não servem em condições normais, com objetos de experimento para confirmar essa proposta. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos, de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado, uma opção para o cliente: dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Galera, o que é uma bolacha? É isso aqui, ó. Tá? Então, olha só, a ideia deles foi bastante simples e bem inteligente. Então, aí você tem aqui a bolacha e as tulipas. Então, aqui se tem bebida alcoólica, você coloca assim, imediatamente, certo? Se você vai ficar olhando a bolachinha que está escrito bebeu e vai dirigir. Quer dizer, você já sabe que você está cometendo uma transgressão. E, se você beber e colocar do outro lado vai chamar um táxi, significa que você também já está assumindo que ingeriu álcool e tem uma medida inteligente, que é de chamar um táxi. Uma propaganda, uma publicidade, mas uma publicidade boa, certo, João Marcos? Então está bem claro aí nesse contexto. Ao mesmo tempo, tulipas de chope também receberam pequenos pedaços de papel bimetal, mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante um fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade, portanto, causando repulsão. Então, quando ele deixava assim, beber e dirigir, quando ele tentava deixar o copo, o ímã repelia e ele não conseguia fazer o copo parar. Para mostrar o quê? Que não dá para fazer essas duas coisas. Inteligentíssimo, né? Isso aqui, joia, simples e joia. Então, ao tentar descansar seu copo, com a opção de dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade, portanto, causando repulsão, fazendo com que o descanso fugisse do copo. Se estivesse virada, mostrando o lado com o desenho de um táxi, ela rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve e no exato momento do consumo. Beleza isso, né? No exato instante. Então, você tem a proposta. Atualização, com a nova lei seca, juízes absolvem motoristas flagrados no bafômetro. Lei endureceu a multa e aumentou prisões, mas ainda libera embriagados. A associação critica entendimento e pede tolerância zero a álcool no volante. Aí, para você fechar,
Olha os dados, né? Gilmar, olha que beleza. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram o aumento dos testes de bafômetro após a lei seca. Antes eram 95 mil, após a lei seca aumentou para 1 milhão. Aí teve toda aquela questão de não produzir provas contra si, mas hoje dá para dizer que esse número já subiu um pouquinho mais. É isso. Então, veja, proposta atualizada, proposta para você fazer. Vem para nós terminarmos a aula aqui rapidamente. Eis aí a nossa propostinha, olha aí. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Eu volto na quinta-feira, respira 5 minutinhos, Super Jomar vai na sequência, companhia competentíssima da professora Wanda e você fazendo redações. Até quinta, não perca!